A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Glória a Deus por mais esse dia, por mais essa manhã, por a oportunidade que o Senhor nos dá de buscar a sua face. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar a sua presença, porque é necessário. Amado Deus, eu quero te louvar, te bendizer, te engrandecer, Pai, por esse dia. Por esta manhã, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pelos teus feitos, Senhor, pelas tuas maravilhas, Pai. Quero te exaltar, Senhor Jesus, na beleza da tua santidade, Senhor. Pai, glorifica teu nome, Senhor, nesse dia, Pai, sobre nós, Pai. Abençoa-nos, Senhor Jesus, com a tua presença, Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus, estarmos diante de ti, Pai. Senhor, nos fortalece, nos dá a tua graça, Senhor Jesus. Abençoa meus irmãos, as minhas irmãs, Senhor Jesus. Abençoa nossas famílias, Senhor. Deus, glorifica teu nome. Abençoa todo pai de família, Pai, que está trabalhando, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, nossos filhos na escola. Guarde debaixo das tuas potentes mãos. Dá o teu livramento, Senhor. Deus, guarda, Senhor, nossas famílias, Senhor. Estende as tuas mãos, Senhor, repreendendo todo o mal, desfazendo tudo aquilo que não provém de ti. Pai, abençoa, Senhor Jesus, o teu povo, Senhor, nesse dia, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, as tuas servas, Senhor, que estão buscando a tua face, Pai, que estão, Senhor Jesus, clamando o teu nome, Senhor. Pai, abençoa, Jesus, querido, amado Deus, todos aqueles, meu Senhor, que invocam o teu nome, Senhor, que clamam a ti, Senhor Jesus, que vidas venham ser alcançadas, Senhor, que vidas venham ser resgatadas, Pai, das garras do inimigo das nossas almas, Senhor, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha curar, Senhor, no dia de hoje, que o Senhor venha salvar, Senhor, que o Senhor venha transformar vidas, Pai, que o Senhor venha fortalecer aqueles que estão cansados, que estão oprimidos, Pai, que estão sobrecarregados, meu Senhor. Que o Senhor venha alcançar, Jesus querido, amado Deus, os nossos filhos, Senhor. Que o Senhor venha mudar, Senhor, a direção, Senhor, daqueles, meu Senhor, que estão em caminhos tortuosos, meu Senhor. E que eles venham bendizer o teu nome, Senhor. Que eles venham te glorificar, que eles venham te exaltar, Senhor. Que eles venham buscar a tua face, Senhor. Que eles venham te conhecer mais de perto, Senhor. Que eles venham, papai querido, amado Deus, ter prazer de estar na tua presença, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um, meu Senhor, que buscar a tua presença no dia de hoje, meu Senhor. Levanta, Pai, aqueles que estão, Paizinho querido, amado Deus, desanimados, meu Senhor. Aqueles que estão, Pai, entristecidos, meu Senhor. Dá a tua alegria, que é a nossa força, Senhor. Dá, Senhor, do teu entendimento, Pai. Deus, nos ajuda, Senhor, no dia de hoje. Nós precisamos do Senhor. Abre o nosso entendimento para ouvir a tua voz, Senhor, para entender o teu chamado, Senhor, para entender a tua direção, Senhor. Pai, fala conosco na tua palavra, Senhor. Nos conduz, Paizinho querido, amado Deus, naquilo que nós precisamos, Senhor. Pai, tira, Senhor, tira do nosso caminho tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, tudo aquilo que não glorifica o teu nome, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, está no centro do teu querer e da tua vontade, Senhor. Nos dá a tua direção, nos mostra, Senhor, aquilo que nós temos que fazer, Senhor. Nos ajuda a resolver os problemas que precisamos se resolver, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, nesse dia, Senhor. Sede conosco, Pai. Obrigada, Senhor. Muito obrigada pela Tua presença, Pai. Muito obrigada, Senhor, por, Senhor, nos fortalecer, Senhor, por nos levantar nesse dia, Pai. Muito obrigada, Senhor. E perdoa, Senhor, nossas falhas, perdoa nossos erros, nossos pecados, Senhor. E nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes diante de Ti, Pai, para fazer o Teu querer e a Tua vontade, para a glória do Teu santo nome. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor aqui, irmãos, hoje, no Salmo 145, que diz assim a palavra do Senhor. Eu te exaltarei, meu Deus, e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra as tuas grandiosidades e os teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos e clamarão o glorioso esplendor da tua presença. E meditarei nas maravilhas que fez.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai falar aqui hoje que eu te exaltarei. Eu te exaltarei. E eu quero começar exaltando o nome do Senhor, que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. A Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós vamos exaltar o nome do nosso Deus, o nosso Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, todos os dias, né? Nós vamos exaltar o nome do Senhor para todo o sempre. Nosso Deus, Ele é eterno e Ele é adorado eternamente, né? Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Nós acordamos hoje louvando o nome do Senhor, acordamos hoje com um dia maravilhoso, lindo lá fora, um sol que brilha lá fora, que é mais uma manhã, mais um dia que o Senhor nos permite nos levantar, nos colocar de pé para buscar a sua face, né? E nos dá o privilégio de louvar o nome dele, glorificar o nome do Senhor, né? Grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza não tem limites. Nosso Deus não tem limites. Nosso Deus não tem como eu dizer, Deus fica aqui dentro aqui dessa caixinha. Não tem como. Nosso Deus, Ele é o dono do universo. Ele é grandioso, Ele é majestoso. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele, ninguém manda nele, ninguém... A gente não tem como dizer, Deus fique aqui. Ele não vai ficar. Nosso Deus, ele reina. Então, o nosso Deus, ele manda e desmanda. Ele faz e desfaz na hora que ele quer, do jeito que ele quer, no momento que ele quer. Mas aqui diz assim, ó, uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos, né? Nós temos que contar aos nossos filhos a grandiosidade do nosso Deus. E os nossos filhos vão contar os filhos deles, e os filhos deles vão contar os outros filhos, e assim sucessivamente, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Nós temos que contar o que o Senhor tem feito, as maravilhas que o Senhor tem feito, as curas, os milagres, o que Deus tem feito na nossa vida, que é glorificar o nome do Senhor, que é para glorificar o nome do Senhor. Nós temos que contar. Nós temos que contar, uma geração vai contando para outra as grandiosidades. Quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente vê as coisas grandiosas que o Senhor fez. O Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor fez o sol parar, fez a lua se deter, e o Senhor fez o dia acontecer, o Senhor fez a noite, o dia escurecer mais rápido, né? O Deus, ele retrocedeu, né, o relógio em favor dos seus servos. Então Deus fez coisas grandiosas, Deus usou homens poderosamente, Deus fez curas, Deus fez milagres, Deus fez prodígios, Deus fez maravilhas, e tudo isso é para glorificar o nome do Senhor. A palavra de Deus está aqui para glorificar o nome do Senhor. Os feitos do Senhor é para a glória dele. Os servos que Deus usou é para a glória dele. É dele, por ele, para ele todas as coisas. É para o nome dele ser glorificado, né? E diz assim, ó, eles anunciarão aos poderosos os seus feitos poderosos. Eles anunciarão os seus feitos poderosos. Então, nós conhecemos os feitos do Senhor. Então, nós temos que anunciar, nós temos esse dever de anunciar. Porque tem muitas pessoas ainda que não conhecem o nosso Deus da maneira que eu e você conhecemos. Eu conheço o Deus do impossível. Eu conheço o Deus que ressuscita os mortos. Eu conheço o Deus que dá cura aonde ninguém podia dar. Eu conheço um Deus que transforma a vida, que tira do lamaçal do pecado e transforma. Eu conheço esse Deus. Então eu tenho que contar. Eu tenho que contar que Deus ele faz, que Deus ele permanece sendo o mesmo, que Deus ele não mudou, ele é santo e ele permanece sendo o mesmo. Então eu tenho que contar esses feitos, né? E contar aos meus filhos e assim sucessivamente, contar aos meus irmãos, contar às pessoas que não conhecem, os testemunhos que glorificam o nome do Senhor, louvar ao Senhor pelo aquilo que Ele tem feito, pelo aquilo que Ele ainda vai fazer, louvar ao Senhor em meio às dificuldades, em meio às pelejas, em meio às adversidades, glorificar o nome do Senhor. Nós nascemos para glorificar o nome do Senhor. Estamos aqui nessa manhã
para louvar e bendizer o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz aqui, ó, comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça, né? Nós temos que comemorar. O Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é justo, né? Então nele não há injustiça. Nós temos que comemorar. Nós temos que comemorar que o Senhor é bom. Ele nos alcançou, ele nos amou aonde ninguém podia nos amar, né? Jesus, ele foi preparar um lugar. Ele foi preparar um lugar, mas ele não nos deixou órfãos, ele deixou o Consolador conosco. E ele vai voltar para nos buscar. E nós temos que estar firmes nas promessas do Senhor. Temos que estar firmes louvando e bendizendo o nome do Senhor. Talvez nessa manhã eu esteja aqui falando para pessoas que talvez estejam até desanimadas. E você mesmo dizendo, você diz, Senhor, mas será, Senhor? Será que vai acontecer? Irmãos, olha a grandeza do teu Deus. Deus, ele prometeu para Abraão e ele cumpriu. Não foi no tempo que Abraão queria, mas foi no tempo de Deus. E quando aconteceu, foi perfeito. Quando Deus fez, foi para a glória dele. Então, nós temos que entender que quando Deus faz, no momento dele, na hora dele, vai ser tudo perfeito, vai dar tudo certo. Vai ser para a glória do Senhor. Então, que você nessa manhã acorde exaltando o nome do Senhor. Que se você estiver triste, se você estiver desanimado hoje, coloque um louvor, comece a louvar, comece a falar com Deus, comece a se levantar na presença do Senhor. Entenda que o nosso Deus, ele é poderoso e ele reage às nossas aquilo que a gente coloca diante dele. Sabe, irmãos, muitas das vezes a gente quer que Deus faça, mas a gente tem que fazer a nossa parte primeiro. A gente tem que se colocar na presença de Deus, tem que se derramar na presença de Deus, tem que se posicionar na presença de Deus para poder receber aquilo que Deus tem para nós. Então, se hoje, nesse dia, você ouvir essa palavra e você entender que o teu Deus, ele é digno do teu louvor. O teu Deus, ele é digno de ser adorado para todo sempre. Nosso Deus, ele é eterno, ele não foi criado, ele já existia e ele criou todas as coisas. Olha o tamanho do teu Deus, olha o poder do teu Deus, ele criou todas as coisas que você vê com os teus olhos foi Deus que criou. Todas as coisas que você vê na terra foi Deus que criou. E ele fez isso para que o nome dele fosse glorificado. A gente, nesta manhã, está falando sobre Salmo 145 para louvar o nome do Senhor. Então, acorde nessa manhã louvando o nome do Senhor. Acorde essa manhã, ainda que você esteja passando por momentos difíceis, acorde louvando o nome do Senhor. Acorde glorificando o nome do Senhor. Você vai ver que vai ficar muito melhor. O teu dia vai ser outro dia, quando você acorda bendizendo o nome do Senhor. Eu gosto de acordar, orar, louvar o nome do Senhor e colocar um louvor ali e fazer minhas coisas. Eu gosto, porque a gente acorda já sentindo a presença do Senhor e o nosso dia é outro dia, quando a gente acorda buscando a face do Senhor. Então, se você hoje ainda não buscou a face do Senhor, se você ainda hoje não se derramou na presença do Senhor, eu te convido a fazer isso. Eu te convido a louvar o nome do Senhor, eu te convido a ler a palavra, eu te convido nesse dia falar de Jesus para alguém, falar daquilo que Jesus já fez na tua vida, as coisas maravilhosas que ele fez por você, aquilo que ele já transformou em você, aquilo que você já viu ele fazer e você contar para alguém, sabe? Engrandeça o nome do Senhor. Nossa, eu já vi Deus fazer coisas impossíveis, Deus responder orações impossíveis, que Deus mudar decretos que eram impossíveis. Até mesmo em lugares que não é alcance da tua mão, mas você dizer assim, Deus, eu preciso de tal coisa e orar e falar com Deus e Deus ir lá e fazer. E essas coisas parecem ser tão pequenas, mas são tão grandiosas. Elas engrandecem o nome do Senhor. Eu lembro quando nós nos convertemos, meu marido trabalhava num lugar que não tinha plano de saúde bom e não tinha benefícios assim pra gente. E a gente orava, Senhor, eu quero que o Senhor nos prepare um emprego, meu esposo, que tenha isso, que tenha aquilo, aquele outro, que seja algo, Senhor, que abençoe a nossa casa, mas que seja
que seja bom para nós, né? E Deus ouviu nossa oração. Meu marido, logo depois, ele pediu para, ele não queria viajar, então ele foi mandado dispensado, e ele foi dispensado uma semana, ele ficou em casa, e daí na outra semana ele já foi entregar currículo. Quando ele foi entregar currículo, um amigo dele ligou e disse assim: olha, fulano, vem aqui, passa aqui, que tem uma vaga de emprego. Ele foi, e lá ele já ficou, ele já entrou nessa empresa, e quando ele entrou na empresa, tudo aquilo que a gente tinha orado, Deus tinha preparado para nós lá. Tudo, irmãos. Tudo, dos mínimos detalhes. E Deus fez aquilo e a gente falava: meu Deus, olha que Deus maravilhoso. A gente orou, a gente pediu a Deus e Deus fez. E a gente glorificou o nome do Senhor. É uma coisa muito simples que eu tô contando aqui, mas pra você ver, é as pequenas coisas que você tem que ver a grandeza do teu Deus. É as pequenas coisas que você vê que Deus está com você. É nessas pequenas coisas que você vê que Deus te ouve, que Ele se preocupa com você. Deus não se preocupa só com coisas grandes, Deus se preocupa com coisas pequenas. A sua necessidade também é louvar a Deus. Aquilo que você é uma necessidade básica sua, também é para a glória de Deus. É pagar uma conta de uma água, é pagar uma conta de uma luz, é às vezes um alimento. Isso é para a glória de Deus. É Deus que entra com a providência. É Deus que faz. A palavra do Senhor diz que é Deus que move o coração do rei ao nosso favor. Então imagine, se Deus tem o poder de mover o coração do homem ao nosso favor, imagine o tamanho, aquilo que ele pode fazer no dia de hoje para você. O que Deus pode fazer por você hoje, que aos teus olhos parece impossível, mas para Deus nada é impossível, né? Então nós sabemos que nosso Deus, ele pode fazer aquilo que ele quer, né? Mas depende de mim, de você, colocar diante do Senhor um coração sincero, um coração contrito, um coração verdadeiro diante do Senhor. É Deus que cura, Deus cura. Quantas enfermidades Deus já não curou? Quantas coisas Deus já não fez? Deus cura. Deus cura, seja diabetes, Deus cura, seja tuberculose, pneumonia. Deus cura, irmãos. E Deus cura muitas das vezes sem precisar tomar remédio. Deus cura, irmãos. Já vi Deus fazer feitos maravilhosos. Já vi Deus levantar pessoas da cadeira de roda. Já vi Deus levantar o defunto da cama. Eu sou a prova viva. Deus me ressuscitou dos mortos, me trouxe aqui e eu tô aqui falando de Jesus para você. Então, eu sei o poder de Deus. Então, que você nesse dia saiba também o poder de Deus e que você possa falar para alguém, ser canal de bênção de Deus para a vida de alguém, contar o que Deus fez na tua vida. Às vezes, nas pequenas coisas, talvez para você seja tão pequeno, mas na vida de outra pessoa vai ser tão grande. Então, conte o que Deus faz. Conta aquilo que Deus faz. Deus, ele entra com providência. Nós precisávamos, uma época, nós precisávamos comprar um carro, nós não tinha condições. Mas Deus nos deu condições para comprar nosso carro, nosso primeiro carro. Nós compramos nosso carro e meu esposo pagou tudo, quitou aquele carro. Meu Deus, nós glorificamos tanto o nome do Senhor. Então, essas coisas, assim, irmãos, essas pequenas coisas, a gente vê a mão de Deus. Eu vejo a mão de Deus em todas as coisas. Vejo a mão de Deus quando eu passo uma cirurgia, vejo a mão de Deus quando eu como um alimento, eu vejo a mão de Deus numa casa, eu vejo a mão de Deus no carro, eu vejo a mão de Deus quando eu estou na igreja. Ontem, meu Deus, que culto maravilhoso, que culto glorioso, que a presença de Deus tão real na nossa vida. Sabe assim, então, irmãos, eu vejo a mão de Deus nessas coisas, eu vejo a mão de Deus quando eu tô no meio dos meus irmãos. Eu tava falando pro meu esposo assim, tem gente que não valoriza estar na casa do Senhor. Ah, eu amo estar na casa do Senhor, eu amo estar em comunhão com meus irmãos. Como é bom sentir o amor dos nossos irmãos, sentir, você se sentir acolhida, você se sentir amada, você se sentir bem no meio do teu povo, do povo de Deus ali, né? Do teu povo, já que eu digo assim, de você estar ali no meio dos teus irmãos, é muito bom. E isso, irmãos, a palavra do Senhor diz assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E isso é bom, irmãos, isso é louvável, Senhor. Isso faz parte da palavra de Deus, é louvar o nome do Senhor, quando você tem comunhão com as outras pessoas, né? Mesmo que às vezes, irmãos, as pessoas não tenham comunhão com você, mas você tem paz com ele. Amém. Glória a Deus. Quando o pastor falou, a paz é o hábito que, que, que diz aquilo que é agradável ao Senhor. Se você tem paz no teu coração, glória a Deus. Se o teu irmão não tem paz com você,
que você ore a Ele, diga, Senhor, transforma o coração dele, Senhor, muda o entendimento dele, sabe? Mas você tem que ter paz, sabe? Às vezes a palavra do Senhor fala assim, que nós tem pessoas que se tornam nossos inimigos, mas a gente não tem inimigo, eu não tenho inimigo, eu não considero ninguém como meu inimigo, mas talvez alguém me considere como inimiga, né? Mas eu não tenho que ter isso dentro do meu coração. E o sentimento das pessoas, irmãos, não pode reger, sabe? Os sentimentos das pessoas não podem dizer aquilo que você é. Você tem que mostrar aquilo que você é, dar aquilo que você tem para as outras pessoas, né? Como ontem, quando os irmãos estavam louvando lá sobre Pedro e Tiago, quando sobe a porta formosa, ele diz, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, né? Levanta em nome de Jesus. Nós não temos ouro, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho Jesus Cristo e eu estou dando Jesus Cristo. Irmão, Jesus, ele é santo, Jesus é puro, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Então que você possa dar a ele, que nesse dia você possa contar os feitos gloriosos do Senhor, possa contar que ele responde uma oração simples, possa contar que Deus cura, que Deus tira a febre numa mão, numa oração, Deus tira a febre, sabe? Que você possa contar que Deus, ele cuidou de você, que ele estava com você, que você possa contar para os teus filhos, olha filho, nós já passamos por tal situação e Deus esteve conosco, sabe, que você possa incentivar mais alguém a ter fé em Deus. Então que nesse dia, que o teu dia hoje seja para louvar o nome do Senhor, que você possa contar as curas, os milagres que Deus já fez na tua vida, né? E agradecer a Deus, que você seja grata ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, né? Então, assim, que você no dia de hoje glorifique o nome do Senhor, que você glorifique as obras que o Senhor tem feito na tua vida, né? Sabemos que nós vivemos num contexto, nos dias de hoje, que a vida é tão acelerada, tão corrida, e às vezes, muitas das vezes, as pessoas não param para agradecer aquilo que Deus tem feito. Irmão, seja grato ao Senhor. Sabe, seja grato pela oportunidade de ouvir a voz do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor. Seja grato por este momento. Tem pessoas que desprezam as pequenas coisas, mas essas pequenas coisas, irmãos, fazem uma diferença gigantesca. Não despreze, sabe? Agradeça ao Senhor. E deixe Deus te usar como instrumento, como canal de bênção na vida de alguém. Deixe Deus te usar para abençoar alguém, seja numa oração, seja com um sentimento, um abraço, seja com uma oferta, seja com... Deixe Deus te usar. Seja um canal de bênção para a vida de alguém, sabe? É muito bom. Eu estava ontem falando, conversando com uma irmã, falando para a irmã assim, ó, uma época da minha vida, passando muita dificuldade, né? Mas eu sempre tinha o desejo de ajudar alguém, de abençoar a vida de alguém. Sempre, sempre, com o pouco que eu tinha. E um dia, Deus me deu a oportunidade de fazer uma pequena compra e levar na casa de uma pessoa. E eu levei lá, chegou lá, essa pessoa tinha 3 filhos. E um dia, nesse dia que a gente chegou lá, a gente fez uma compra e o senhor falava assim, não esqueça do Danoninho. Não esqueça do Danoninho. Eu dentro do mercado, o senhor dizia, não esqueça do Danoninho. Eu fui lá, escolhi o Danoninho como se fosse para meus filhos. E levei aquele Danoninho. E foi uma compra, irmãos, muito básica. Isso, irmãos, há uns anos atrás. Muito básica, muito específica que o senhor mandou levar. E eu levei o Danoninho. Quando chegou naquela casa, que foi colocado tudo em cima daquela mesa, aquela criança olhou assim e falou, pai, Deus mandou meu Danoninho. E eu comecei a chorar, mas eu chorava copiosamente. Porque Deus ouviu a oração de uma criança, o desejo daquela criança foi respondido. Então, irmãos, imaginem Deus que se preocupa com os mínimos detalhes, um Deus que se preocupa em responder aquilo que para você parece ser tão simples, tão pequeno, mas sabe, para os outros parece tão pequeno, mas para você é tão grande. E ela dizia assim, Deus mandou meu Danoninho, e os meus filhos não tinham. Não teve, não tinha aquilo naquele momento. Aí eu disse para eles, olha, hoje nós estamos abençoando a vida dessa pessoa, porque talvez ele estivesse precisando mais que a gente. E logo depois meu marido foi lá, fez a compra, ele comprou as coisas das nossas crianças e eu falei, Deus, muito obrigada, porque o Senhor me deu a oportunidade de abençoar a vida de alguém e o Senhor me abençoou, sabe? Não me abençoou financeiramente, não, e também não fiz por em troca de nada,
mas me abençoou pelo sentimento de saber que Deus me usou como instrumento na vida de alguém. E quantas vezes Deus quer te usar assim e às vezes a gente se endurece, né? Eu lembro um dia que eu fiz uma cirurgia e meu esposo estava sem dinheiro e eu queria fruta. Especificamente falei as frutas. Ah, Deus, eu queria banana, eu queria manga, eu queria goiaba, que eu gosto muito. Ah, eu queria isso, queria aquilo. E falei as frutas que eu queria. E daí uma irmã veio me visitar. E a irmã trouxe especificamente as frutas que eu falei. E ela disse assim pra mim, Patrícia, eu falei, Deus, eu vou lá na casa da tua serva, mas, meu Deus, sim, eu tô sentindo que eu não posso ir com a mão vazia, eu tenho que levar alguma coisa. E ela trouxe aquelas frutas que eu tinha falado. E quando ela chegou aqui, eu chorei. Eu falei, Deus, muito obrigada. Porque o Senhor respondeu a minha oração. Porque era fora de pagamento, era fora de dia de coisa, e eu não falei pro meu esposo. Eu falei para Deus, falei, Deus, eu precisava, eu queria comer tal fruta, isso e aquilo. E ela trouxe as frutas específicas que eu tinha falado. E eu agradeci tanto a Deus. Então, irmãos, é nessas coisas que você vê o poder de Deus na tua vida. Você vê, eu vejo o poder de Deus em todas as coisas, mas eu digo assim, que você vê que Deus ouve a tua oração. Então, irmãos, não tô falando aqui uma coisa assim, alheia, tô falando coisas que eu vivo, que eu presenciei e que eu sei que Deus faz. Então, que nesse dia você possa contar as grandezas do Senhor, que você possa dividir as coisas que Deus faz na tua vida, né? Que você possa contar, um dia eu precisei de uma compra, a irmã, Deus falou para ela, faça a compra, mas não leve para tua casa. Leve para casa de fulano de tal, porque eu quero abençoar a minha serva. Mas, Senhor, na minha casa não tem. Mas leve para casa de fulano de tal. Deus já fez isso na minha vida. Então, que você possa ser esse canal de bênção, que você possa olhar para o outro, assim como você quer que alguém olhe para você, você possa olhar para o outro, que você seja bênção na vida das outras pessoas, que você abençoe, que você ore, que você deseje, que sabe que você abençoe. Eu tava falando isso pro meu irmão ontem, eu falei, irmã, eu não tenho esse negócio de inveja, eu não tenho, pelo contrário, eu desejo que Deus abençoe. Quando eu olho assim, meu Deus, fulano de tal vai fazer tal coisa, Deus abençoa fulano de tal, usa fulano de tal, sabe, irmãos, esse é o meu desejo. Eu falei, essas coisas eu tenho dentro de mim, graças a Deus, sabe, de abençoar, de não desejar o que é do outro, mas de abençoar a vida do outro. Deus use, que Deus faça, que Deus, sabe? Então, essas coisas, irmãos, glorificam o nome do Senhor. Então, vamos fazer as coisas que glorifiquem o nome do Senhor. Vamos fazer as coisas que louvem o nome do Senhor. Vamos fazer as coisas para que o nome do Senhor seja engrandecido, não só através de nós, né? Mas que outras pessoas venham ver e dizer assim, Senhor, obrigada porque o Senhor usou fulano e tal, porque vai saber que foi Deus. Então, quem move o coração do rei é Deus. Então, vamos glorificar o nome do Senhor, que o Senhor mova o teu coração hoje, que você abençoe, seja numa oração, seja num abraço, seja da forma que Deus colocar no teu coração, que você seja canal de bênção. E que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te faça crescer na presença de Deus, que Deus te faça caminhar, que Deus te faça ver a glória do Senhor todos os dias na tua vida. Que você seja grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem te dado e por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer na tua vida. E que você seja um canal de bênção, hoje e sempre, para a glória do Senhor, né? Até você chegar à eternidade, para a glória de Jesus. Amém, irmãos? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e sua família. E que estejamos aqui amanhã de novo. E que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa deixar o like e que você possa usar esse vídeo como um momento de evangelização para alguém. Amém? Deus abençoe sua vida grandemente.